Apocalipse capítulo 2, versículo 24, está escrito assim: Digo-vos, porém, vós, os demais, que então em Tiatira, todos quanto não têm essa doutrina, não conheces as chamadas, as profundezas de Satanás, porque em outras carga, vós não pode, amado Criador do universo, nas tuas mãos santa, bendita, poderosa e maravilhosa, Pai, mais uma vez, sua santa, bendita palavra vai ser verbalizada e pregado, Pai, nesse dia. Toma, seu Deus ouvinte, que vai ouvir esta mensagem. Não é bem uma mensagem, vai ser uma história da Igreja Católica Apostólica Romana. O Senhor abençoe, Pai, os ouvintes católicos de outras denominações, que ninguém venha ficar triste comigo, porque eu não quero magoar ninguém. Só quero falar sobre a Bíblia e a história dessa religião. Que o Senhor me abençoe, me dê sabedoria, que as minhas palavras saiam na sua unção, saem na sua unção, ela só vai abençoar o Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe a todo juiz forano. Eu sou o pastor Walter Francis de Souza, sou um dos pastores da Igreja Evangélica, Jesus Cristo, a única esperança. E nesse dia, nós vamos falar da convenção do imperador Constantino. Em primeiro lugar, eu quero pedir licença aos meus irmãos católicos, a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu nasci na Igreja Católica Apostólica Romana. E uma boa parte da minha família, tanto do meu pai como da minha mãe e da minha esposa, ainda faz parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu fui muito agraciado por Deus nessa religião. Portanto, eu não vim aqui falar mal da igreja, até porque a igreja dos dias, os padres, os bispos, os papas, não tem nada a ver com o que aconteceu lá na história, lá no passado. Mas, como o bom leitor das Sagradas Escrituras, eu quero deixar muito clara a minha posição de cristão, não de religioso. Eu aprendi desde a infância que a Igreja Católica foi a primeira religião que surgiu no planeta Terra. E as demais religiões, elas saíram da Igreja Católica. É chamado os desviados. Ou é chamado também as ovelhas que não estão fora do aprisco. Mas, em primeiro lugar, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela nunca pregou o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É com todo respeito que eu estou revelizando essas palavras. Creio eu que até os bons católicos, os avós, bisavós, nossos antepassados, que não conheceu o Santo Evangelho de Jesus Cristo, aqueles que foi fiel categoricamente nessa religião, pode até ter sido salvo. Tudo bem. Mas, nos dias atuais, século XXI, e meio lá no final do século XX, onde o Evangelho tem notificado as pessoas, quem não recebe o Evangelho genuíno, nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Jesus no livro de São Marcos, já está condenado, porque não recebe o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Veja bem, meus queridos, há muitas contradições nessa religião. Primeiro, ele diz que Jesus que fundou a igreja. Até então falaram certo. Está lá em São Mateus 16, do versículo 18 ao versículo 19. Realmente, Jesus fundou a igreja. Mas começa agora os erros em seguida. Dizer que o Papa
melhor, que apóstolo Pedro foi o primeiro papa da igreja. Isso é mentira. Segundo lugar, na Grécia Antiga, onde tinha a teologia romana, lá eles estudavam muitos anos filosofia, tecnologia, teologia, as línguas originais. Entre milhares e milhares que estudavam na Grécia, somente os ricos de estudar lá, um era escolhido para ser o Papa. Havia uma eleição do mais sábio, do mais inteligente. Se fizesse o vestibular do Mobral para apóstolo Pedro, ele tomava pau. Para começar. Segundo erro. Terceiro erro. Para ser o Papa, havia o juramento do sacramento. Não podia ser casado. O Papa tinha família, aliás, Pedro tinha família, era casado. Quarto erro. Pedro nunca saiu da Palestina, a não ser nas regiões vizinhas de outros países ali, próximo. Então, Pedro nunca foi Papa e nunca foi em Roma também. Isso é o começo dos erros. São muitos erros. Por exemplo, o evangelho que Jesus mandou pregar é o evangelho da transformação. Primeiro a pregar o evangelho nem foi Jesus, foi João Batista, Mateus capítulo 3. Depois, Jesus veio, foi batizado por João Batista e deu início à mensagem do evangelho. Qual é a mensagem do evangelho? Primeiro, pregar para as pessoas, para eles arrepender dos seus pecados, da sua iniquidade. E logo em seguida, era sepultado no cemitério do batismo os seus pecados. Evidentemente, quando alguém vem falecer, pode ser o ente querido mais amado, mas os seus familiares têm que enterrar depois de 24 horas. Não pode mais ficar com os vivos. Assim também é a velha natureza. No momento que a pessoa se converte a Jesus Cristo e confessa os seus pecados categoricamente, como está lá na carta, primeira carta de São João, capítulo versículo 9, e também Romanos, capítulo 10, versículo 9. As pessoas, então, era batizado lá nas águas, enterrava os seus pecados, como está em Romanos, capítulo 6, versículo 4. E ali era nova criatura, agora em Cristo Jesus, segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E como era a pregação do Evangelho? Era expulsar as doenças, as enfermidades e os demônios que alojavam nos corpos das pessoas. Mateus 8, versículo 16. E na medida que Jesus pregava, as multidões vinham até onde Jesus estava. E ali as doenças eram arrancadas, os demônios eram tirados. E as pessoas eram libertas de todos os seus mal. Isto é a pregação do Evangelho. Nós podemos ver que lá em São Mateus 10, Jesus convoca os 12 apóstolos, do versículo 1 ao 12, Mateus 10, e manda eles procurar as ovelhas da casa de Israel. Até então, não podia ser fora da Palestina, somente o povo de Israel, que era o povo da promessa. Muito bem. Nós podemos ver do capítulo 2 de Atos ao capítulo 8 de Atos, o Evangelho resumiu só naquelas regiões, Samaria, Judeia, Cafarnaum, Jerusalém, Nazaré. Muito bem. Mas, na semana de Jesus ir para o Calvário, ele chama os seus discípulos e pede eles para ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Lucas 24, versículo 49, e Atos capítulo 1, versículo 4. Depois das ressurreições, Jesus fica com os discípulos ainda 40 dias. E nesses 40 dias,
Jesus deu as doutrinas finais da salvação. Primeira doutrina, agora exerça fora de Jerusalém. Marcos 16, do 15 ao 18. Ia pregar o evangelho para toda a raça humana, não importava a nação que fosse. Em Mateus 28, dos 8 ao 20, ia fazer discípulos em todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Depois Jesus fala com os discípulos, na hora de ir para o céu. Em Atos 1, versículo 18. Olha, ó, Atos 1, versículo 8. Mas vós vai receber o Espírito Santo. O Espírito Santo vai levar vocês a testemunhar de mim. No versículo 11 de Atos 1, Jesus é levado ao céu. E no capítulo 2 de Atos, o seu Espírito Santo vem e desce sobre a igreja. Agora a igreja se torna uma igreja missionária. No capítulo 9 de Atos, a convenção de Saulo, chamado Paulo. Do capítulo 13 de Atos Apóstolos até o 28, toda a Ásia e a parte da Europa foi evangelizada por muitos missionários que não se encontra escrito na Bíblia Sagrada. Mas Paulo foi o pioneiro deles. E com outros apóstolos, Sílio, Barnabé, Timóteo e outros mais. E nesse período, meus queridos, foi fundada aproximadamente umas 100 igrejas no continente da Ásia. Alguns historiadores querem dizer, pode ter sido até mais. Muito bem. E 7 da igreja nós conhecemos, chamado as igrejas do Apocalipse, capítulo 2 e o capítulo 3. Por exemplo, Laodiceia, Filadélfia, Sardes, Éfeso, Esmirna, Tiatira. E todas essas 100 igrejas pregavam o evangelho genuíno do Senhor Jesus. Eles não tinham a Bíblia escrita como nós temos hoje, mas as cartas de Paulo, as cartas dos evangelhos, chegavam até eles. Eles eram muito fiéis ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus. Então, veja bem, no ano 313 depois de Cristo, a convenção do imperador Constantino. Mas já havia aproximadamente 250 anos que o evangelho já era pregado. Então, grava bem isso. Dizer que a Igreja Católica foi a primeira religião, não. É mentira. Ela não foi a primeira religião. Ela foi a primeira religião organizada, mais tarde, pelo imperador Teodório. Isso nós concordamos. E a igreja, ela começou a passar todos os martírios. Jesus, no ventre de Maria, já passou a ser perseguido pelos Herodes, pai, filho, João Batista foi logo morto, porque pregava o evangelho. Depois, mais tarde, no ano 58 ao 67, por Nero, o mais covarde de tudo, o cruel. Depois, nos anos 70, 80, o Marechal Tito matou mais de 1 milhão de judeus. Nos anos 90, nos anos 100, aquele grande carrasco também, o imperador Domiciano. E, consequentemente, a igreja do Senhor Jesus Cristo sempre foi perseguido pelo paganismo, pela covardia que chegava até os cristãos. Por quê? Porque eles defendiam a palavra de Deus, a palavra pregada na cruz do Calvário. E as pessoas, do modo geral, seja ateu ou incrédula ou religiosa, eles não gostam destas mensagens. Muito bem. Pastor Walter, como foi que aconteceu a convenção de Constantino? Sua mãe, Helena, era membro da igreja de Tiatira. E nessa ocasião, havia conflitos de outras nações. E
O imperador Constantino pede sua mãe Helena para pedir o Deus da igreja de Esmirna, ou melhor, de Tiatira, para orar para ele. E ele fez uma promessa a Deus: se ganhasse a guerra, ele ia ser também cristão. E teve algum sonho também concernente à cruz, e assim acontecera. Ele foi vitorioso naquela guerra. Muito bem. Agora o que vai acontecer agora? Constantino agora, ele é cristão e passa a ser crente em Jesus Cristo. Foi uma benção? Eu não sei se foi. No decorrer da doutrina, nós vamos aprender. Mas em parte sim. Por quê? Porque ele mandou abolir todo tipo de torturações que fazia com os cristãos. Inclusive a morte cruel de cruz, né? Que os sírios inventaram e os romanos, mais tarde, pôs em prática. Então, veja bem, todos passaram agora a ser cristão. Por quê? Constantino, ele cria um decreto que todos agora tinham que ser cristão. Como meu pai falava, aí está o pulo do gato. Agora, veja bem, só quando o evangelho de Jesus chega e o Espírito Santo levando, é que pode converter as pessoas e ela realmente ser cristão. Mas ninguém vai se converter pelo decreto do rei. Uma vez, em Daniel capítulo 3, o rei Nabucodonosor também fez um decreto e todos tinham que seguir o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego. E eu pergunto, eles seguiram? Não. Decreto do rei. Eles iam lá, faziam o que o rei mandava, mas não havia conversão. E mais tarde, também no capítulo 6 de Daniel, a mesma coisa fez o imperador Dário. Esse não decreto que todo mundo tinha que dobrar diante do Deus de Daniel. A segunda pergunta, dobrar não. Evidentemente que Nabucodonosor mais tarde foi salvo, converteu. E o rei Dário e o rei Ciro foram maravilhosos para o povo hebreu. Mas ninguém se converteu. E nós vamos ver agora que Constantino cria um decreto para todo mundo ser cristão. Que maravilha! O doutor fulano, o doutor Beltrano, o governador Cicrano, né? O rico, milionário, está no meio dos crentes. Isso é uma benção. Isso é muito bom. Não, meus queridos, nada disso é bom. Que ninguém se converte pelo decreto do homem. Não. E o que aconteceu agora? Começou a entrar as heresias. Primeiro passo, a Bíblia foi tirada da mão dos cristãos. Até porque na constituição deles, só os intelectuais podiam ler a Bíblia, que os simples analfabetos, a Bíblia até os loucos, doido, criou isso lá. E agora, os próprios membros da igreja de Tiatira, de outras igrejas, não tinham mais acesso à Bíblia. Primeiro, ver rezar pelos mortos. Rezar pelos mortos, sim. Onde está escrito na Bíblia isso? Rezar pelos mortos. Segundo, criou uma fábrica de vela. Fábrica de vela, sim. Qual é o objetivo da fábrica de vela? Para os seus entes amados, acender vela. Para aqueles que faleceram. Precisavam da luz da vela para eles não ficar na escuridão. Se fosse purgatório, lá ia ter a luz. E mesmo se fosse para o inferno, lá também ia ter a luz. Como diz o bom caipira, é isso que o diabo gosta, é isso que o diabo quer. Em outras palavras, agora o diabo ia ter acesso naquela religião, porque a Bíblia foi tirada. Então, o católico nunca pregou o evangelho, nem os papas, nem os padres, que nunca obedeceu a Bíblia e nem nunca leu ela. Essa que é a verdade. E medida que o Espírito Santo ficou colocando palavras de mim, eu vou falando que eu vim para pregar a Bíblia. Eu não vim para pregar mentira.
O que vai acontecer agora? Rezar para as pessoas. Aí surgiu a missa da paixão, né? A missa da paixão. E todas as famílias e seus entes queridos podiam fazer a missa do 7º dia, a missa da paixão. Agora eu faço a pergunta a vocês. Então Jesus nunca seria católico. Por quê? Porque depois dos 7 dias era celebrada a missa para as almas que estavam lá no purgatório. E o objetivo dessas missas é tirar eles mais de perto do purgatório e mandar eles para o céu, as que estivessem no purgatório. Porque os santos, os homens santos, iam direto para o céu. Mas a Bíblia diz que no 3º dia, Jesus ressuscitou. Assim que chegasse lá e falasse com os coveiros, nós vamos fazer a missa por filho da Santa Maria, a nossa mãe. O coveiro dizia para eles, vocês chegaram tarde, porque 4 dias atrás ele ressuscitou, ele não está aqui, o túmulo está vazio. Meus queridos, o que eu acabei de ler agora no Apocalipse, capítulo 2, versículo 24. No versículo 20, a Bíblia diz que a Jezabel, ela profetizou, mas atrás das suas profecias estava a lasciva, o pecado. Que simboliza essa Jezabel? No contexto que nós estamos lendo. As heresias. O que fala Jezabel? Orgia, prostituição, bebedice, é o prazer da carne. E no versículo 25 fala que Satanás estava no trono. E Deus conhece a profundidade de Satanás. O que Deus quer falar conosco? Deus não tinha mais acesso. Jesus não tinha mais acesso naquela igreja. Porque Satanás agora estava no controle daquela igreja. Eu fiz vários seminários. Alguns deles foram maravilhosos. Como o professor Dr. Epil, de falar sobre religiões comparadas. E eu já vi muitos teólogos da nota 0, nota 2, 3, para a igreja de Tiatira. Mas não, nas 36 mensagens do Apocalipse, que eu postei aqui no WhatsApp, na internet, eu dei nota 6 para a igreja de Tiatira. Que, na verdade, ela não teve nada com a situação dos problemas que aconteceram. Bom, aqui eu vou dar uma paradinha, depois nós vamos voltar, dando sequência à história da Igreja Católica e a Convenção de Constantino. Eu quero deixar o endereço da nossa igreja, já que o povo da nossa igreja está me cobrando. Você que mora na Zona Norte, Joque, Jardim Natal, Milho Branco, Bairro Industrial, ali na Encosta do Sol, na rua João Luiz de Oliveira, fica a Igreja Evangélica, Jesus Cristo, a única esperança. Você indo para o Milho Branco, para o Jardim Natal, no finalzinho da Francisco Bernardino, tem a rua João Leite de Oliveira. Entre a esquerda, a 400 metros, você sai na Igreja Evangélica, Jesus Cristo, a única esperança. Às terça-feira, o pastor Walter, eu, estou ali administrando a Santa Doutrina. Já na quinta-feira, está o pastor Zé Carlos e toda a sua equipe, né? Administrando também as campanhas. Já no domingo, 9 da manhã, o professor Jeff, da escola dominical. E às 19h30, louvor e pregação da Santa Palavra de Deus. Rua João Leite de Oliveira, 473, em Costa do Sol. Para você que mora lá no Esplanada, Monte Castelo, Jardim Cachoeira, Carlos Chagas, ali no bairro novo que abriu ali, está também a nossa igreja, né? A Igreja Evangélica, Jesus Cristo, a única esperança. Fica na rua N, 149, né? Lá esqueci o nome do bairro agora, meu Deus. Depois eu falo com vocês. Ali fica a nossa igreja, né? Muito bem. Segunda-feira, o missionário Rafael Bote, que é jogador de futebol, está conosco lá, dando a doutrina da Palavra de Deus. Quarta-feira, União Feminina. Sexta-feira,
a campanha muito poderosa. E aos domingos, 9 da manhã, escola dominical, e à noite, louvor e pregação da Santa Palavra de Deus, com o pastor Robson, de início esposa, a missionária Elisângela, né? E assim, vocês têm ali uma igreja bem próximo de vocês, né? Ali no Parque das Águas, né? É o Parque das Águas, Rua N 149. Já você que mora em Dom Bosco, nos bairros vizinhos, na Rua Belo Vale, 95, ao lado da padaria Manchete, ali também tem a nossa igreja. Toda terça-feira tem doutrina, quinta-feira tem a campanha, domingo, 6 da tarde, ou 18 horas, tem a escola dominical, e às 19h30, louvor e pregação da Santa Palavra de Deus. É Rua Belo Vale, 95, Dom Bosco, parte alta de Dom Bosco. Já você que mora em Piranga, nos bairros vizinhos, na Rua da Civaga, 705, também tem a igreja evangélica, Jesus Cristo, a única esperança, com as portas abertas. Terça-feira, oração, quinta campanha, sexta, ali dando a doutrina da Palavra de Deus, domingo, 9 da manhã, escola dominical, 19h30, louvor e pregação da Palavra de Deus, na coordenação geral do pastor Marcelo e toda a sua equipe. Que Deus assim me abençoe. Daqui a 2 minutinhos, nós vamos dar sequência à segunda parte da Convenção de Constantino e contando a história da Igreja Católica Apostólica Romana. Que Deus abençoe.